O que é direita e esquerda politicamente falando? Qual é a origem desses termos e com quais significados cada um deles se relaciona? É comum ver as pessoas discutirem sobre direita e esquerda hoje em dia, mas será que todas elas sabem o que realmente significa ser de direita e ser de esquerda? Então nesse vídeo de hoje você vai aprender mais sobre de onde vêm os termos direita e esquerda e com quais ideias cada um desses lados se relacionam. Fala meu amigo, fala minha amiga, meu nome é Thiago Bessa. Se você é novo aqui, seja bem-vindo ao canal. Eu faço vídeos falando sobre aspectos importantes do direito para a sua vida, bem como de outras matérias relacionadas como a filosofia política, a ciência política e temas que se relacionam ali com o Estado e com o direito. Eu faço também análises de situações jurídicas da mídia e do dia a dia. Então, para acompanhar, é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações quando forem lançados vídeos novos. Para falar sobre direita e esquerda, é impossível não falar sobre a Revolução Francesa, já que foi nesse contexto em que surgiram os termos direita e esquerda. Então, eu vou contar aqui para vocês uma historinha sobre o contexto da Revolução Francesa e como surgiu a ideia de direita e esquerda. Bom, na França, antes da Revolução Francesa, o Estado francês era dividido em 3 estamentos, ou 3 estados. Cada um desses grupos possuindo direito a um voto nas votações para decidir determinadas medidas tomadas pelo Estado francês. O primeiro estamento era composto pela nobreza, o segundo estamento era composto pelo clero e o terceiro estamento era composto pelos plebeus ou pela burguesia. E é importante falar aqui que essa burguesia sobre a qual se falava no contexto pré-revolução francesa não é a mesma burguesia que se falava, por exemplo, nas teorias de Marx, que foram feitas posteriormente no período pós-revolução. Então, essa burguesia era dividida em alta burguesia, média burguesia e baixa burguesia, mas eles eram todos pertencentes aos plebeus, ou seja, as pessoas que não tinham tanta influência política na sociedade daquela época. Então, esse grupo dos plebeus ou da burguesia era formado por comerciantes, por camponeses, por artesãos, ou seja, pessoas que não integravam nem a nobreza e nem o clero. O problema dessa situação é que a nobreza e o clero representavam numericamente uma menor parte da população, enquanto a maior parte da população integravam o grupo do terceiro estado, ou seja, os plebeus. Só que na hora de votar, a nobreza tinha direito a um voto, o clero tinha direito a um voto e todo o restante da população juntos tinha apenas um voto. O que acontecia é que, durante as votações, era muito fácil que a nobreza e o clero se unissem para tomar decisões desfavoráveis para o restante da população, já que os 2 votos desses 2 grupos venciam o único voto do restante da população. Se aproximando do final do século XVIII, a França passava por uma crise e se reuniu esse grupo para votar quais medidas seriam tomadas para contornar a crise. Acontece que as medidas que estavam sendo tomadas estavam sendo todas desfavoráveis ao terceiro estado, ou seja, aos plebeus, já que a nobreza votava, o clero votava e os plebeus, com seu único voto, perdiam a votação. Então começaram a se fortalecer movimentos que queriam que os plebeus tivessem direito a mais votos nessa votação, para que eles pudessem conseguir passar medidas que não fossem prejudiciais a eles. E aí começaram a crescer as ideias de um filósofo muito importante da época, que foi muito importante para o direito, chamado Emmanuel Joseph Sieyès. O Sieyès escreveu um livro chamado A Constituinte Burguesa, lembrando que essa burguesia aqui é a burguesia do cenário francês daquela época. E o Sieyès trazia um conceito que foi muito importante para o direito, que foi o conceito de poder constituinte. O que é que ele dizia? Que a Constituição podia ser recriada do zero pelo povo, ou seja, que as pessoas poderiam se unir e que elas detinham o poder de criar uma nova Constituição e de criar um novo Estado da forma que elas quisessem. Então, com base nessa ideia de poder constituinte, as pessoas começaram a defender que fosse feita uma Assembleia Constituinte que determinasse novos moldes para o Estado francês. E entre essas mudanças se mudaria o poder de voto da população. Acontece que o rei da época não gostou dessa ideia e reprimiu a ideia de se fazer uma Assembleia Constituinte. Então o povo se revoltou e começou uma guerra civil. Então, o rei mandou os militares para as ruas para reprimir aqueles que estavam querendo uma nova Constituição. Mas os revolucionários conseguiram ganhar dos militares e um grande marco que representou a vitória da Revolução foi a queda da Bastilha.
A Bastilha era um antigo presídio francês onde estavam armazenadas munições para armamentos. Então, os revolucionários conseguiram invadir e conquistar a Bastilha, o que representou a vitória da Revolução contra o Estado francês daquela época. Essa revolução aconteceu em 1789 na França, e com a vitória dos revolucionários, conseguiu-se então realizar a Assembleia Constituinte para se fazer uma nova Constituição para a França. Foi justamente nesse cenário da Assembleia Constituinte na França em que surgiu a ideia de direita e esquerda. Durante a Assembleia Constituinte, sentaram-se à direita um grupo chamado Girondinos e à esquerda um grupo chamado Jacobinos. Mas qual a origem desses dois grupos? Tanto o líder dos Girondinos, chamado Jacques Spier, quanto o líder dos Jacobinos, chamado Maximilien Robespierre, pertenciam a um grupo maçônico chamado Clube dos Jacobinos. Esse grupo tinha esse nome porque ele se localizava no convento de São Tiago, e Tiago em francês se chamava Jacques ou Jacob. Por isso, Clube dos Jacobinos. Esse grupo era composto por membros da alta burguesia, ou seja, plebeus que, embora pertencessem ao terceiro estado, possuíam um alto poder econômico. Eles eram todos apoiadores da Revolução. Eles eram contra o absolutismo do rei, ou seja, contra o Estado absolutista. Eles estavam todos juntos a favor da Revolução. Acontece que depois de realizada a Revolução, começaram a surgir divergências sobre como seria feita a nova Constituição francesa. Então, aqueles que eram de uma determinada região da França chamada Gironda foram para a direita e passaram a se chamar girondinos. E os que permaneceram adotaram o nome do clube a que eles pertenciam, que eram os jacobinos. E aí começaram as divergências entre direita e esquerda. Aqueles que ficaram à esquerda eram mais radicais. Eles queriam derrubar a monarquia a qualquer custo e queriam instaurar uma república. Eles também eram a favor de condenar o rei e queriam usar quaisquer medidas ao seu alcance para conseguir aquilo que eles queriam. Já aqueles que ficaram à direita tinham um pensamento mais moderado. Eles eram a favor de um diálogo com a monarquia. Eles defendiam a possibilidade de uma monarquia constitucional. Ou seja, continuaria a haver um rei, mas esse rei teria o poder limitado e ele seria ali aconselhado e medidas seriam tomadas por conselheiros que seriam votados pelo povo. O rei também seria submisso à Constituição, por isso, monarquia constitucional. Eles também defendiam que se tinham que fazer medidas mais paulatinas, se manter o diálogo na medida do possível e evitar medidas extremas. As divergências entre esses dois grupos continuaram e desencadearam uma série de fatos. Mas antes da gente continuar essa história, vamos fazer um pequeno passeio sobre o raciocínio filosófico da época sobre a Revolução Francesa. É dessa disputa filosófica que surgem grande parte das ideias que ficam atreladas até hoje às ideias de direita e esquerda. Com o acontecimento da Revolução Francesa em 1789, muitas pessoas começaram a perguntar a um filósofo que morava na Inglaterra sobre o que ele achava da Revolução Francesa. Esse filósofo se chamava Edmund Burke, ou Edmund Burke, e ele era um irlandês que morava na Inglaterra e era muito respeitado pela sua filosofia política. Burke lutou contra a monarquia absolutista na Inglaterra e apoiou a Revolução Gloriosa, que foi a revolução responsável por derrubar a Revolução Absolutista lá no contexto da Inglaterra. Ele também era a favor da autonomia para as colônias, como por exemplo os Estados Unidos da América e a Índia. Então, com base nesses pensamentos de Burke de apoiar a Revolução na Inglaterra, as pessoas foram até ele querendo saber o que ele achava sobre a Revolução na França. Então, Burke escreveu um livro chamado As Reflexões sobre a Revolução na França, em 1790. Mas, para surpresa de muitos, Burke foi totalmente crítico da Revolução Francesa, e nós precisamos entender o porquê. Burke era um defensor do empirismo e ele apontava para os riscos do saber teórico meramente abstrato. Ele defendia a importância do saber prático, com base na realidade, nos fatos, na experiência. Ele dizia que nossa imaginação não tinha limites e que na imaginação nós poderíamos pensar quaisquer ideias abstratas e bonitas, mas que na prática a realidade era diferente. O mundo era complexo e essas ideias muitas vezes não poderiam ser implantadas da forma que nós idealizávamos. Por isso era importante a experiência, o conhecimento prático daquilo que estava se fazendo. Ele defendia a importância de aprender com a história. E Burke defendia não a experiência de um homem, mas algo que ele chamava de experiência social. Ou seja, um homem deveria aprender com a experiência de toda a história humana, ou seja, com os erros e acertos dos seus antepassados para que se chegasse até o ponto em que nós estamos. E que
para que se fizessem mudanças, essas mudanças deveriam tomar como base aquilo que se aprendeu ao longo de toda a história. Por essa defesa da experiência prática, Burke era cético quanto a ideias teóricas abstratas, ou seja, ele não acreditava nessas promessas políticas, em promessas de implantação de determinados regimes imaginados em abstrato, mas que não tivesse como base possibilidades reais, fáticas. Daí nasce a ideia de ceticismo político, ou seja, ceticismo quanto a ideias políticas que se baseiem em premissas abstratas, premissas que não sejam comprovadas na prática. Porém, Burke não era contra as mudanças, pelo contrário, ele era a favor das mudanças e da evolução. Burke dizia que uma sociedade que não mudasse não poderia sobreviver. Então ele defendia as mudanças na sociedade. Tanto que Burke defendia diversas mudanças na sociedade inglesa da época. Por exemplo, ele era contra a pena de morte para os católicos na nação da época que era protestante. Ele era contra também a pena de morte para os homossexuais. E ele defendia a liberdade de crença para que as pessoas pudessem crer em qualquer religião que elas quisessem. Posições que eram totalmente contrárias à sociedade daquela época. Então, apesar de Burke defender mudanças, ele dizia que as mudanças políticas na sociedade deveriam acontecer de forma gradual, respeitando a experiência e respeitando o conhecimento que se adquiriu ao longo da história, para que não fossem dados passos errados com base em ideias meramente abstratas não realizáveis, e que ideias meramente abstratas poderiam resultar em consequências severas se não fossem pensadas de forma prática as consequências daquilo que fosse ser feito. Então daí surge a ideia de conservadorismo. O conservadorismo de Edmund Burke não é contra as mudanças. Ele é a favor das mudanças, mas ele defende que as mudanças devem ser feitas levando em consideração a experiência prática e o conhecimento adquirido com a história. Daí surgem ideias que são associadas à direita até os dias atuais, que são as ideias do conservadorismo cético político. Ou seja, o ceticismo e o conservadorismo na visão de Edmund Burke. Burke também era um liberal. Ele era contra a concentração de poder em qualquer grupo, ele era a favor da propriedade privada, ele era contra o absolutismo do rei e do Estado. Após escrito esse livro do Edmund Burke, não demorou para que surgisse o seu principal opositor no campo das ideias, o filósofo Thomas Paine, que era também da Inglaterra. O Thomas Paine defendia a reforma agrária, defendia o voto universal e era um crítico da monarquia, defendendo a república. Ele dizia que por mais que um rei fosse bom, não haveria garantia de que seu filho fosse também um bom governante. E por isso ele era contra a transferência do poder de forma hereditária. Então, ele era a favor do fim da monarquia e da instauração da república. A principal oposição de Paine às ideias do Edmund Burke era sua crítica à ideia de experiência social. Paine dizia que se nós fôssemos seguir as ideias de Burke, nós iríamos virar escravos dos mortos. Mas por que escravos dos mortos? Justamente porque o Edmund Burke dizia que nós deveríamos respeitar o aprendizado adquirido pelas gerações passadas, enquanto Thomas Paine dizia que aqueles que já morreram, já foram. Nós não precisávamos seguir aquilo que as gerações passadas fizeram. Pelo contrário, nossa geração tinha o poder de pensar o mundo da forma como nós queríamos e de implantar aquilo da forma que nós queríamos, sem precisar pensar naquilo que foi feito anteriormente. Então, para Thomas Paine, era como se nós fizéssemos um reset da sociedade e pensássemos a partir da nossa geração qual era o mundo ideal que nós gostaríamos para o futuro. Assim, nós não ficaríamos escravos dos mortos, escravos das experiências daqueles que já se foram no passado. O debate filosófico entre Edmund Burke e Thomas Paine ficou conhecido como um dos maiores debates filosóficos da história da humanidade. Existe inclusive um livro chamado O Grande Debate que fala sobre essa divergência ideológica. Agora que você entendeu esse debate filosófico que aconteceu sobre a Revolução Francesa, vamos voltar para o desfecho da história lá na Revolução na França. Então, os girondinos e os jacobinos estavam disputando para saber o que iria ser feito na Constituição Francesa. A princípio foi feita uma Constituição em 1791 que colocou a França como uma monarquia constitucional, assim como defendiam os girondinos. Também foi instaurado o voto censitário, ou seja, o voto com base em questões econômicas, ou seja, em determinados critérios de poder aquisitivo daqueles que iriam votar ou não. Os girondinos tentaram manter um diálogo com o rei para que fossem feitas mais mudanças, mas o rei não estava querendo ceder. Então, os jacobinos da esquerda começaram a ganhar forças. O rei tentou fugir e terminou sendo preso, o que deu ainda mais forças aos jacobinos. A França ainda sofreu uma tentativa de invasão de outros países e, nessa guerra, os jacobinos ganharam ainda
ainda mais força. Com isso, eles conseguiram fazer uma nova Constituição em 1792, dessa vez estabelecendo a República e o voto universal para todas as pessoas. Os girondinos tentaram ainda um diálogo para que a família real fosse exilada da França, mas o rei terminou sendo executado na guilhotina e os jacobinos começaram a ganhar cada vez mais poder. Então os jacobinos conseguiram instaurar um tribunal revolucionário que condenava à morte sem devido processo aqueles que fossem opositores de suas ideias. O tribunal revolucionário criado pelos jacobinos suspendia os direitos individuais e praticamente afastava o poder da Constituição. Eles começaram a perseguir os girondinos e executaram inclusive o líder dos girondinos, o Jacques Pierre. Além de condenar à morte os girondinos, os jacobinos começaram a condenar à morte qualquer pessoa da população que discordasse de suas medidas. E, com o passar do tempo, eles começaram a condenar à morte até os próprios jacobinos que discordassem de alguma medida que estava sendo implantada. É importante nesse ponto destacar que o Thomas Paine, aquele filósofo inglês que ficou conhecido no grande debate filosófico que nós falávamos por defender os ideais contrários ao conservadorismo cético de Edmund Burke, foi para a França apoiar a Revolução e a República, mas nesse momento ele foi condenado à morte pelos próprios jacobinos por começar a discordar de algumas medidas que eles estavam tomando. Por sorte, o Thomas Paine conseguiu fugir da França antes de ser executado. Estima-se que mais de 15 mil pessoas foram mortas na guilhotina nesse período de 2 anos em que os jacobinos ficaram no poder, e esse período ficou conhecido como o período do terror na França. Começou a surgir também um movimento contra-revolucionário feito pelos camponeses que estavam descontentes com a República. Eles diziam que a República veio prometendo igualdade entre todos, melhoria de condições de vida para os camponeses, melhorias para os plebeus, mas acontece que na prática as condições só estavam piorando e os tributos sobre os camponeses só estavam subindo quando a República começou. Então eles começaram a se revoltar e essa contra-revolução deu início a uma guerra civil na França. Essa guerra foi conhecida como Guerra de Vendéia e estima-se que houveram mais de 200 mil mortos, mas os militares da França liderados pelos jacobinos conseguiram subjugar os contra-revolucionários e queimaram os pastos, mataram os gados e conseguiram assim aniquilar o movimento contra-revolucionário dos camponeses. Somente no ano de 1794, Robespierre, que era o líder dos jacobinos, foi finalmente derrotado, sofrendo um golpe de Estado. Mas a estabilidade na França não durou muito também depois disso. Em 1799 aconteceu um novo golpe de Estado, dessa vez liderado pelo Emmanuel Thiers, aquele filósofo que nós falávamos lá no início, que deu origem à ideia de poder constituinte. Ele se juntou a outra pessoa muito conhecida também na história, chamado Napoleão Bonaparte. Eles juntos conseguiram dar um golpe de Estado na França e criar uma nova Constituição, nos moldes do poder constituinte que o Thiers falava. Acontece que essa nova Constituição possibilitava a ditadura do Napoleão e a supressão de diversos outros direitos. Então, se iniciou aí o período napoleônico que durou por alguns anos. Então, foi nesse contexto da França que surgiram as ideias de direita e esquerda. Para o lado da direita se associaram as ideias do Edmund Burke e dos girondinos, que defendiam mudanças mais paulatinas e se associavam aos ideais do conservadorismo cético no campo político. Já para o lado da esquerda se defendiam os ideais de Thomas Paine e dos jacobinos, que defendiam a revolução com a implantação da República e a utilização das medidas possíveis para que se reconstruísse a sociedade a partir do que se tinha como ideal naquela época, desconsiderando uma mudança mais paulatina. Com esse conhecimento fica muito mais fácil que nós paremos de ver a política como uma disputa de lados, como se fossem times de futebol, e nós passemos a entender ideias, argumentos para que nós possamos pensar um futuro melhor. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você gosta de vídeos sobre esse tipo de tema, deixa aqui nos comentários qual sua sugestão. Eu espero você lá nos próximos vídeos. Um abraço!